fazer uma exposição em 1 Samuel capítulo 1, do verso 1 ao verso 20. E resolvi fazer isso propositalmente em virtude do Dia das Mães. Hoje, no nosso país, em outros países também, se comemora o Dia das Mães. E orando, eu achei que deveria deixar atos para a semana que vem, e assim o farei, né? Semana que vem, querendo Deus, nós faremos a exposição ainda do primeiro capítulo do livro de Atos, mas hoje eu gostaria de tratar a respeito da vida de uma mulher de oração, que muito tem a nos ensinar, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo de grande pressão e de grande dificuldade em época de Covid-19. Portanto, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 20. Vou repetir, 1 Samuel, capítulo 1, do verso de número 1 ao verso de número 20, que diz: Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subiu, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, pois ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados, do meu desgosto, tenho falado até agora. Então respondeu Eli: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. E disse ela: Acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi a seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu, e deu à luz a um filho, a qual chamou Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor.
Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar. Deus bendito, no nome de Jesus Cristo, nós acabamos de ler a Tua palavra e pedimos que o Senhor possa nos ajudar a entender as lições que aqui temos a aprender. Que a experiência de Ana, que o relacionamento dela com o Senhor, possa também proporcionar e gerar em cada um de nós o desejo não somente de orar, mas o desejo também de desfrutar da providência, do cuidado, da bondade, da benignidade e da benevolência do Senhor para com as nossas vidas. Leva as nossas mentes cativas a Ti, e que tudo, ó Deus, que for ouvido nessa noite, possa ser aplicado nas nossas vidas. Que seja muito mais do que uma mensagem que aumente o nosso conhecimento a respeito da oração, ou mesmo a respeito da vida de Ana, mas que seja uma mensagem que nos confronte, e que nos desperte, e que nos leve a entender que vale a pena esperar no Senhor, e orar ao Senhor em nome do Senhor. Nós buscamos a Tua presença em nome de Jesus, e clamamos a Tua graça em nome de Jesus. Fala conosco, é a oração que fazemos em Teu nome. Amém e amém. Querido irmão e irmã, as Escrituras nos ensinam que Ana e Penina, essas duas mulheres, eram esposas de um indivíduo chamado Elcana. Segundo o texto que lemos, Penina tinha filhos e Ana não. Na verdade, as Escrituras nos mostram que o Senhor abençoara a Penina, dando-lhe vários filhos. Entretanto, Ana, mulher temente a Deus, por um determinado tempo, não pôde experimentar da providência divina e nem tampouco gerar filhos. No relacionamento que Ana desenvolvia com Elcana, havia coisas desagradáveis que a faziam sofrer. O texto nos mostra isso. Primeiro, o Senhor havia cerrado a sua madre, e ela não podia ter filhos. As Escrituras nos deixam claro, de forma tanto implícita quanto explícita, que apesar dessa mulher ter vontade de gerar uma criança, ter o desejo de gerar um filho, ela não o pudera fazer. Na verdade, claramente, o texto nos mostra que o Senhor a impedira de conceber e de gerar um filho, o que fazia com que essa moça vivesse um período ou um tempo de extrema angústia. Na verdade, o que ela mais ansiava, o que ela mais desejava, o que ela mais queria era ter um filho. E passava-se mês, cada mês, ano após ano, e absolutamente nada, pelo fato de que o Senhor havia cerrado a sua madre. Para piorar a situação, em segundo lugar, a sua rival, Penina, a provocava constantemente, irritando-a com o fato de que ela possuía filhos e Ana não. Se não bastasse o fato de Ana ter que lidar com a sua, entre aspas, improdutividade ou incapacidade de gerar filhos, a outra esposa de seu marido, Elcana, de nome Penina, geralmente conseguia conceber a cada ano. E a cada concepção, ela despertava, ou ela provocava em Ana um sentimento ruim. Na verdade, era como se ela debochasse constantemente daquela qual o Senhor tinha cerrado a madre. Contudo, apesar da tristeza que carregava consigo, o que o texto nos mostra é que Ana possuía um marido que a amava. E Elcana muitas vezes a via chorando. Houve certa ocasião que Elcana, juntamente com sua família, foram a Siló para adorar e fazer sacrifícios a Deus. E ali ele percebeu que Ana estava aos prantos.
Na verdade, Ana chorava porque, mais uma vez, ela tinha a sensação de que Deus não ouvia as suas orações ou os seus clamores, e que a sua rival gerava filhos e ela não. E Elcana se dirige a ela, preocupado, tenso, inquieto talvez, e pergunta: Ana, por que você chora? Por que você não come? Repare que o texto nos mostra que a agonia, que a angústia dessa mulher tiraram-lhe a fome. Ela não conseguia mais comer. Na verdade, ela não conseguia mais viver uma vida normal, talvez absorta em depressão, talvez absorta em sentimentos que lhe marcavam, que lhe machucavam o coração, que lhe oprimiam a alma e que fazia com que, obviamente, ela não tivesse mais vontade de comer. Elcana olha para ela e diz o seguinte: o seu coração está mal. Por que está mal o seu coração? Repare, Elcana faz um diagnóstico daquela moça, daquela mulher sofrida, que queria filhos e que mês após mês, ano após ano, se sentia frustrada. Por conseguinte, ela chorava, ela tinha perdido a fome, e não somente isso, seu coração estava mal. E aí, ele se dirige a ela e diz o seguinte: não sou por acaso eu melhor do que 10 filhos? Eu, abrindo um parênteses, eu fico impressionado com a autoestima desse sujeito. Ele se achava talvez a última Coca-Cola do deserto. Um cara fantástico, porque ele está dizendo o seguinte aqui para ela: o seguinte, olha, eu sei que você quer ter filho, eu sei que você deseja embalar uma criança em seus braços, eu sei que você deseja amamentar um pequenino ou uma pequenina, mas olha para mim, não sou eu não sou por acaso muito melhor, eu não posso fazer você muito mais feliz do que filhos? O que Elcana não conhecia, ou não entendia, era o anseio que uma mulher tem de gerar filhos. Ana podia ser muito feliz com seu marido, ela podia ter um marido que lhe amava, que cuidava dela e que tratava dela, ou que tratasse dela de forma absolutamente digna, mas ela queria, desejava e ansiava que o Senhor lhe concedesse o privilégio de ter um filho em suas mãos. A história de Ana nos traz muitas lições e princípios que podem ser aplicados no nosso dia a dia e na nossa cotidianidade, se não vejamos. Ana nos ensina, em primeiro lugar, que é melhor buscar ao Senhor, colocando diante dele todas as nossas inquietações, do que murmurar pelos cantos da casa. Por que eu estou afirmando isso? Porque apesar de ela não comer, porque apesar desta mulher estar com o coração entristecido, porque apesar de ela ter sido tomada em inúmeros momentos e circunstâncias pela depressão, pela angústia, pela sofreguidão de não poder gerar filhos, você não vê, o texto não nos traz a ideia ou não nos mostra ela reclamando ou murmurando ou ela mesmo chiando com Elcana. E nem tampouco ela nutrindo no seu coração qualquer sentimento ruim contra o próprio Deus. Na verdade, o que você vê nessa mulher são qualidades fantásticas que devem servir de modelo não somente para outras mulheres, mas que devem servir de modelo para mim e para você, crente em Jesus. Ela está nos mostrando aqui que a vida, de fato, às vezes pode nos trazer ou pode nos proporcionar momentos difíceis. Às vezes a gente pode se sentir angustiado, deprimido. Às vezes a gente pode até mesmo ter a sensação de que estamos passando por situações absolutamente complicadas, porque Deus não concede a vontade do nosso coração. Mas você não vê em Ana, em nenhum momento, em nenhum instante, qualquer tipo de murmuração pelo canto da casa, nem tampouco murmurações pelo fato da sua rival Penina provocar constantemente.
Você não percebe ela se aproximando de Elcana e dizendo: olha, Penina é complicada, Penina é chata, Penina fica trazendo para mim a ideia de que Deus abençoou e de que Deus tem dado filhos a ela e a mim não. Você não vê no texto ela fazendo qualquer tipo de menção ou de reclamação quanto à injustiça de Deus para com a sua própria vida, não. O que você percebe é que essa mulher era uma mulher de oração. O que você percebe é que essa mulher era uma mulher que preferia estar aos pés do Senhor, e em vez de lançar as suas murmurações, as suas inquietações, as suas frustrações, as suas decepções familiares aos ouvidos de outras pessoas, preferia fazer isso efetivamente ao Senhor. Em segundo lugar, Ana nos ensina a lançar diante de Deus toda a nossa ansiedade. Porque quando a gente faz isso, Deus, por conseguinte, leva, ou livra, melhor dizendo, os nossos corações dos seguintes sentimentos. Eu tenho uma impressão de que a ansiedade é a porta de entrada para inúmeros sentimentos ou comportamentos que tomam conta do nosso cotidiano ou do nosso dia a dia. Repare, ela lança diante do Senhor a sua preocupação. Ela coloca diante do Senhor a sua angústia. Ela diz para o Senhor: ó Senhor, eu quero ter um filho, e eu estou parafraseando o texto. E se o Senhor me der um filho menino, eu vou devolver ao Senhor. Você vê ela colocando, ela lançando, ela verbalizando, ela colocando diante do Senhor tudo aquilo que a ansiava, que a angustiava. E quando ela fez isso, ou por fazer isso, ela automaticamente livra o seu coração de alguns sentimentos. Se não, vejamos, por exemplo, você não vai ver no texto uma mulher amargurada. A oração tem a capacidade de tirar a amargura do coração das pessoas. A oração tem a capacidade de fazer com que aquilo que azeda a alma, com que aquilo que adoece o coração, com aquilo que entorpece as emoções da gente, seja lançado fora. Você não vai ver aqui uma mulher chata, ranzinza, uma mulher complicada, uma mulher azeda, uma mulher amarga, uma mulher difícil de se relacionar. Você não percebe isso nela. Sim, uma mulher ferida, uma mulher triste, uma mulher chorosa, uma mulher angustiada, uma mulher que tinha o desejo de gerar filhos e que contudo não tinha experimentado, mas apesar disso você não vê esta mulher ou nesta mulher a amargura. Por quê? Porque ela se aproximava do Senhor em oração. Segundo lugar, a oração dessa mulher, ou um relacionamento que essa mulher tinha com Deus, a livrou da angústia. Porque vamos combinar uma coisa, como é ruim a gente ansiar algo, desejar algo, e não atingir nossos alvos, nossos objetivos. Como é ruim a gente vivenciar nos nossos âmbitos relacionais ou experimentar nas nossas relações interpessoais situações que proporcionam ou que nos proporcionam angústia. Apesar de não comer, apesar de sentir-se, como diz o poeta, down, triste, angustiada, em determinados momentos, ela prefere a oração que extirpa da sua alma a dor da angústia. Em terceiro lugar, o fato de Ana ter orado, ou de ela lançar diante de Deus a sua ansiedade em oração, faz com que ela deixasse de experimentar, ou não experimentasse, a revolta. É interessante que a oração, ou quando nós oramos, nós somos não somente consolados ou confortados, mas nós somos tomados por uma paz que toma conta do nosso coração. Essa mulher, ela podia, em outras palavras, ser uma mulher revoltada. Pare para pensar, ela e Penina, todo ano Penina gerava filhos e ela não.
Todo ano Penina criava problemas ou a provocava e ela caladamente mantinha-se silenciosa. Ela podia nutrir no seu coração um sentimento de frustração para com Deus. Ela podia nutrir na sua alma um sentimento de revolta. Aliás, eu não sei se você já se deu conta, mas quantos não são aquelas mulheres ou não são aqueles homens ou aquelas pessoas que ficam frustrados, revoltados, que fazem bico, que comportam-se de forma absolutamente irracional, nutrindo no coração um sentimento de revolta, dizendo: eu não quero ir mais ao culto, eu não quero mais participar da igreja, eu não quero mais fazer absolutamente nada. Parece que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, as coisas não dão certo para mim. Olha para a pessoa fulana de tal, olha para ciclano, o Senhor abençoa ela, o Senhor faz com que ela prospere, o Senhor faz com que ele cresça, com que ele frutifique, mas eu estou aqui fiel, sou fiel, permaneço fiel, e parece que as coisas estão fechadas para mim, nada, absolutamente nada acontece. Não, você não vê isso, e você não percebe isso pelo fato de que ela lançou a sua ansiedade diante de Deus, o que extirpou do seu coração esse sentimento de revolta. Mas não somente isso, tirou do seu coração a possibilidade de odiar a sua rival. Repare ou pense, ela tinha tudo para odiar aquela pessoa que convivia com ela na família. Aliás, você já se deu conta que às vezes nós, nos nossos âmbitos relacionais, profissionais, às vezes temos tudo para odiar determinadas pessoas, para odiar o chefe, para odiar o companheiro de repartição. Já se deu conta às vezes que nós temos os motivos mais justos do ponto de vista humano, humanamente falando, para odiar determinadas pessoas? Que a gente tem todos os motivos para nutrir uma certa revolta contra determinado indivíduo. Não, você não vê isso no texto. Essa mulher, ela está ali orando, e o que ela está fazendo é lançando diante de Deus a sua ansiedade, ela está lançando diante de Deus a sua preocupação, o seu desejo, a sua angústia, a sua vontade de ter um filho. Você não vê ela dizendo para Deus trazer qualquer tipo de maldição. Não há teologia de sabor de mel que prevaleça sobre a vida de Ana, pelo fato inequívoco e inquestionável de que essa mulher não era adepta da teologia da vingança. Repare, seu marido amava mais do que Penina, bastava ela, em sua alcova, criar algumas situações ou circunstâncias que ela poderia, Ana, dificultar a vida de Penina. Contudo, você não percebe nesta mulher, olho por olho ou dente por dente. Ou seja, Penina lhe fazia o mal, mas ela não tensionava fazer o mal a Penina. Que mulher fantástica foi Ana. Apesar de não ter os desejos de um filho em seus braços, em vez de nutrir a alma de amargura e de permitir com que sentimentos nocivos tomassem conta do seu coração, ela prefere o canto secreto, o quarto secreto, o lugar secreto, onde ela lança diante de Deus as suas tensões e as preocupações. A consequência disso é que a sua alma é livre da amargura, da angústia, da revolta, do ódio e da vingança. Permita-me falar um pouco dos benefícios da oração. A oração nos traz muitos benefícios. A oração é um instrumento que Deus nos oferece, nos concede, a fim de que nós possamos desfrutar da sua bondade, do seu cuidado, da sua benevolência e da sua benignidade. O primeiro benefício que a oração nos traz é quietude na alma. É interessante isso demais. Repare,
Somente pessoas que se relacionam com Deus e que lançam diante de Deus suas ansiedades, que colocam diante de Deus suas preocupações, que colocam diante do Eterno aquilo que lhe angustia a alma, são pessoas capazes de experimentar quietude. Porque a oração, ela é o antídoto para a ansiedade. A oração é o antídoto para uma vida de angústia, de revolta, de murmuração. A oração é o caminho, ou é o passo que o Senhor nos chama a dar, a fim de que mesmo diante de uma tempestade, mesmo diante de situações absolutamente hercúleas e difíceis, ou batalhas difíceis de serem enfrentadas, ainda assim nós experimentemos ou vivenciemos tranquilidade na alma. Eu estava essa semana participando de uma live no Instagram com um pastor amigo e ele me fez uma pergunta muito interessante sobre qual foi um dos lugares que mais me marcou quando eu estive em Israel. E eu disse para ele que um dos lugares que mais me marcou, ainda que Jerusalém tenha sido uma cidade que me trouxe graça, entendimento da graça, da bondade, da misericórdia de Jesus de uma forma muito especial, mas o Mar da Galileia para mim foi o local em que mais me marcou. Atravessar a barco o Mar da Galileia me fez lembrar da tempestade, ou de tempestades. O Mar da Galileia é muito interessante. Ele é um lago, e é um lago extremamente calmo. Olhar para as suas águas é ser tomado por uma sensação de paz, de tranquilidade absurda. Contudo, volta e meia, o Mar da Galileia é tomado subitamente por uma grande tempestade. Li agora essa semana que uma tempestade fortíssima varreu aquele mar, uma tempestade que não acontecera, ou deste tipo não estava acontecendo há 40, 50 anos e que deixou as pessoas boquiabertas e perplexas com a força do vento. Jesus e os discípulos experimentaram situações deste naipe quando navegavam pelo Mar da Galileia. Às vezes nós estamos navegando no mar e de repente brota uma grande tempestade. Mas o que traz quietude para a alma e na alma é a certeza que Jesus está no barco com cada um de nós. Ana, apesar de ter passado por um momento dificílimo na sua vida, em virtude de não poder gerar filhos, você percebe nela quietude na alma. Mas não somente isso, paz de espírito, porque paz não significa ausência de problemas, paz não significa ausência de lutas, de conflitos, de confrontos. Paz significa mesmo diante das batalhas, mesmo diante das dificuldades, deitar à noite a cabeça no travesseiro e descansar, confiando de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Agora, olha o que diz o texto. O texto diz que quando ela termina a oração, o seu semblante já não era mais triste. Que verso! Percebe-se literalmente o alívio da tristeza. Ela podia, durante anos, clamar ou esperar com que alguma coisa pudesse acontecer na sua saúde, a fim de que ela pudesse efetivamente gerar filhos. Talvez ela tivesse sido tomada inúmeras vezes mesmo pelo sentimento de incapacidade, de frustração, de culpa, seja lá o que for, mas quando ela termina de orar, o seu semblante já não era mais triste. Quarto lugar, quando nós oramos, nós experimentamos o benefício do descanso. Ana vai embora dali sem poder fazer mais nada, ela já tinha lançado diante de Deus, ela já tinha colocado isso diante do Senhor, ela volta para sua casa
E diz a palavra que quando ela regressa, o seu marido a toma e ela concebe o filho almejado, desejado e esperado. Vamos à aplicação do texto e caminhar para o final desse sermão. A história de Ana nos ensina, em primeiro lugar, que Deus é soberano e que os caminhos dele não são os nossos caminhos e que ele escolheu aqueles que não são para envergonhar os que são. Deixa eu tentar dividir isso em duas partes. Primeiro, a história de Ana nos ensina que Deus é soberano e que os caminhos deles não são os nossos caminhos. Deus tem o seu tempo para responder orações. Deus tem o seu tempo para fazer com que a sua vontade prevaleça nas nossas vidas. Deus tem o seu tempo para responder às nossas inquirições. Deus tem o seu tempo para fazer com que efetivamente as coisas se cumpram na nossa caminhada e na nossa existência. E nós somos chamados diante da situação ou das situações em que aparentemente as portas se fecharam, a confiar na sua soberania. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja bem, todas as coisas. E talvez você esteja dizendo, pastor, é porque o senhor não sabe o que eu estou a viver, o senhor não sabe o que eu experimento, o senhor não sabe as lutas, o senhor não sabe as dificuldades. É possível que efetivamente eu não saiba aquilo que você esteja a viver. Contudo, eu sei efetivamente que o Senhor conhece todos os seus dramas e que o Senhor às vezes usa algumas situações adversas como instrumento de pedagogia para poder fazer com que você se aproxime mais dele, lance diante dele suas inquietações, lance diante dele suas ansiedades, lance diante dele as suas preocupações, descanse dele, desfrute de sua presença doce, santa e maravilhosa, que é capaz de trazer remédio e bálsamo para a sua alma, a fim de que você não viva a vida de forma amargurada. Talvez, moça, irmã, mulher, mãe, talvez você esteja vivendo a vida extremamente amargurada, talvez você esteja vivendo a vida de forma absolutamente frustrada, esperando com que algumas coisas aconteçam, mas efetivamente nada esteja efetivamente ou claramente acontecendo. Talvez você esteja sendo tentada pelo adversário das nossas almas a reclamar, a murmurar, ou jogar a culpa em alguém, ou tentar de certa forma nutrir ódio contra quem quer que seja, ou até mesmo desenvolver um sentimento de vingança. Não é esse o caminho. O caminho é você buscar ao Senhor, lançar diante do Senhor as suas inquietações, suas tensões, suas preocupações, colocar diante do Senhor as suas frustrações e clamar a Ele para que Ele intervenha na sua vida. Quem sabe você seja uma mãe que esteja orando, que esteja clamando para que Deus poderosamente possa mudar, intervir significativamente e substancialmente na vida do seu filho, que está chafurdado nas drogas, ou que está envolvido com todo tipo de bebida. Quem sabe você seja uma mãe que esteja cansado da labuta, da luta e do conflito diário. Deus é soberano. Ele reina, Ele governa sobre tudo e sobre todos. Confie nele e lance diante dele as suas preocupações. Mas também entenda que Deus escolheu os que não são para envergonhar os que são. Por que eu estou dizendo isso? Porque não foi um dos filhos de Penina que foi chamado por Deus para ser juiz em Israel, mas sim Samuel, o filho de Ana. Não foi um dos filhos de Penina que fizeram ou que fez história entre o povo de Deus, mas sim o filho daquela mulher desprezada,
humilhada, chorosa, quebrada, arrebentada emocionalmente, que foi usado poderosamente na nação de Israel. Os caminhos de Deus não são os mesmos, e Deus às vezes usa aqueles que a gente não pode nem imaginar para a glória do seu nome. Em segundo lugar, a história de Ana nos ensina que o melhor caminho em meio à ansiedade e à tristeza é a oração. Nós estamos vivendo uma pandemia. A gente está vivendo o pior tempo da nossa geração, sem a menor sombra de dúvidas. Desde a quebra da Bolsa de Nova York em 1919, desde a gripe espanhola de 1918, que vitimou 30 milhões de pessoas, da Primeira Grande Guerra Mundial entre 14 e 18, ou a Segunda Grande Guerra de 39 a 45, desde os piores momentos que tivemos ou que passamos nos últimos 100 anos, a gente pode dizer que nada se compara ao que a gente está vivendo dentro do âmbito mundial. Economia quebrada, o desemprego tomando conta de milhões e milhões de pessoas, não somente nos países europeus, mas também em países da América do Sul, da Oceania, Ásia, África. O medo e a preocupação de que o vírus possa ser letal para aqueles que amamos, a angústia, a tensão, a preocupação em virtude do que vai ser o dia de amanhã. E a ansiedade, pelo fato de que a gente não tem controle sobre as nossas míseras vidas. Ana não tinha controle de nada. Ela dependia do Senhor. Você não tem controle de absolutamente nada. Você depende do Senhor. E o que o Senhor te chama a fazer é lançar diante dele a sua ansiedade. Porque quando você fizer isso, automaticamente o seu coração vai receber um tipo de antibiótico que vai te livrar da amargura, da angústia, da revolta, do ódio e da vingança. É tempo de você entender que o melhor caminho em meio à ansiedade, em meio à tristeza, é a oração. E aí eu pergunto a você que é mãe, você tem orado? Pergunto a você que é esposa, você tem orado? Pergunto a você que é filha e filho de Deus, você tem orado? Se a sua resposta for negativa, talvez isso aponte para o fato de que você talvez não acredite tanto na oração. E o fato de você não estar orando adoece a sua alma. Busque ao Senhor. Clame ao Senhor. Lance diante de Deus as suas ansiedades, as suas preocupações, porque Ele ouve os nossos clamores. Aliás, a terceira lição que o texto nos traz é que o Deus da Bíblia, ou o Deus revelado pelas Escrituras, Ele ouve orações e que quando Ele quer, o impossível se transforma em possibilidade, palpável e tangível. Diz as Escrituras: agindo Deus, quem impedirá?
Esse é o tempo de nós lançarmos diante do Senhor as nossas tensões, de nós lançarmos diante de Deus as nossas preocupações, assim como Ana fez, uma mulher aos pés do Senhor. A consequência disso é que o seu semblante não era mais triste. O seu rosto não expressava mais a dor ou a angústia de alguém que estava vivendo o sofrimento de não ter um filho. Da mesma forma, isso pode acontecer com você. Talvez você esteja passando tempos extremamente difíceis. Talvez você esteja passando momentos ou experimentando situações extremamente angustiantes e inquietantes. As pessoas olham para o seu rosto e percebem no seu rosto tristeza, é medo, é preocupação com o dia de amanhã, é preocupação se você vai ter emprego, é preocupação se você vai ter salário, é preocupação se você vai conseguir, se alguém da sua família que tem um tipo de comorbidade vai conseguir sobreviver a essa enfermidade letal que tem vitimado milhares e milhares de pessoas Brasil afora. É tensão, é angústia em cima de angústia, e talvez você esteja longe de Deus, e talvez você esteja longe do Senhor em oração, talvez os seus olhos estejam mais fitos na CNN, na Globo News, na Record, seja lá o que for, do que exclusivamente no Senhor. É tempo, minha amada irmã e querido irmão, de se aproximar do Deus da Bíblia e desfrutar de paz. Jesus disse o seguinte: a minha paz eu vos dou, eu não vou lá dou, como o mundo a dá. Às vezes eu vejo os cristãos dizendo o seguinte: o mundo não dá paz. Não é verdade. O mundo dá paz. Mas a paz que o Senhor dá não é a paz que o mundo nos oferece. A paz que o Senhor nos dá, ela não está relacionada à quantidade de dinheiro que a gente tem no bolso. A paz que o Senhor nos dá não está relacionada efetivamente aos milagres que nós ansiamos e esperamos, nem tampouco às bênçãos ou às benesses que Ele porventura possa nos dar. A paz que o Senhor nos dá está fundamentada efetivamente no relacionamento que a gente tem com Ele. E o que Ana está nos mostrando aqui é que o relacionamento com Deus é capaz de fazer com que a nossa alma seja transformada, com que o nosso coração seja impactado, que o nosso rosto seja metamorfoseado, que seja formoseado, que haja diferença, que haja comportamento, mudança no nosso comportamento diário ou cotidiano. O problema é que nós às vezes não entendemos e não compreendemos que o Senhor está nos chamando a buscarmos a sua presença santa e a lançarmos diante dele nossas inquietações e nossas preocupações. Então, portanto, a minha admoestação para você nessa noite, nesse domingo de Dia das Mães, atípico, onde talvez você não tenha almoçado com sua mãe, almoçado com sua avó, você tenha ficado em casa, onde talvez você, mãe, gostaria de estar com o seu filho, nesse domingo do Dia das Mães, de incertezas, onde algumas cidades estão vivendo lockdown, onde algumas cidades estão experimentando ou passando por situações absolutamente complicadas, nesse domingo do Dia das Mães, onde a perspectiva dos próximos 15, 20 dias são as piores possíveis, faça como Ana. Fale com Deus. E deixe com que a paz de Deus, que independe das circunstâncias, que independe das situações as quais a gente esteja vivendo, tome conta dos nossos corações. Quando me converti, havia uma canção muito comum, muito conhecida na época, chamada, dentro daquelas canções chamadas corinhos que a gente cantava. Claro que eu não vou cantar aqui para você, porque eu não quero violentar os seus ouvidos. Mas a letra dela dizia o seguinte: essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. A teologia da prosperidade e da confissão positiva mudaram o conceito de paz.
As Escrituras nos dizem que ainda que a terra não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os montes se lancem ao mar, ainda que a terra trema, nele nós somos chamados a confiar. Ana, repare, saiu daquele momento ali com o seu rosto transformado, porque ela pôde falar com o seu Senhor. Isso pode acontecer também na sua vida. Isso também pode acontecer no seu coração. Quem sabe, algumas jovens estejam me ouvindo, ansiosas por terem filhos e não os têm. Quem sabe, algumas moças estejam desejosas de gerar um rebento e não consegue. Não deixa com que a ansiedade tome conta do seu coração. Lance diante do Senhor e Ele cuidará de ti. Quem sabe, algumas mães estejam chorosas no dia de hoje porque os seus filhos enveredaram pelo caminho das drogas, da bebida e da maldade. Lance diante do Senhor as suas inquietações. E não permita com que a amargura tome conta do seu coração, com que a angústia prevaleça sobre a sua vida. Não deixe com que a revolta crie raízes na sua alma, e muito menos com que o ódio leve você a ter um sentimento de vingança. Não. Busque o Senhor, fale com o Senhor, se relacione com o Senhor e deixe com que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde o seu coração, em nome de Jesus. Quero convidar você nesse momento na sua casa, aonde você está, a colocar-se de pé, a fechar os seus olhos e a curvar a sua cabeça. Ana foi uma mulher aos pés do Senhor e que lançou diante do Senhor as suas inquietações, as suas angústias. Penso que você pode fazer a mesma coisa hoje também. E o seu semblante, mediante a sua oração e pela graça de Cristo, ser metamorfoseado de forma sobrenatural pelo Espírito de Deus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, se desejar, coloque a mão sobre o seu coração e ore comigo. Deus bondoso, quero nesse momento pedir a Ti que Tu abençoes aqueles que ouviram a nossa disposição, a pregação do Evangelho e a proclamação das verdades das Escrituras. Tu és um Deus que ouve orações. Quero pedir que Tu possas ministrar sobre aqueles que ouviram a palavra e que estão ansiosos, angustiados, com medo, apavorados. Pedir que o Senhor os abençoe. Quero pedir também que o Senhor abençoe as mães que ouviram essa mensagem no Dia das Mães. Que o Senhor possa trazer sobre elas o cuidado, a paz, o conforto e o consolo de que o Senhor está no controle de todas as coisas. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor abençoe a sua vida, que essa semana o Senhor possa nos levar a orarmos mais, a buscar mais a sua presença, a estarmos diante dEle. Um bom Dia das Mães para aquelas que nos ouvem e nos assistem. Se você está nos assistindo pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, curta nosso canal, toque aí no sininho para que você seja avisado das nossas mensagens, das nossas exposições, das nossas pregações.
E, acima de tudo, lance diante de Deus suas tensões e as suas preocupações. Uma boa noite, até domingo que vem, se o Senhor permitir, e a gente volta novamente à exposição do livro de Atos. Mas hoje penso que o que Deus desejava falar aos nossos corações, e principalmente ao coração das mães e das mulheres, é a respeito de uma mulher que resolveu ir aos pés do Senhor, ou colocar-se aos pés do Senhor, a fim de lançar diante dele suas ansiedades, suas inquietações, suas dores e suas tristezas. Deus abençoe, uma boa noite, um bom domingo, em nome de Jesus.